Boa noite, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos começar mais uma live e hoje nós vamos falar sobre estrela de Oswald, círculo cromático e as aplicações do círculo cromático na colorimetria do dia a dia. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu estou trazendo uma pessoa especial, uma convidada especial, para estar falando desse assunto com vocês. E ela vai falar com bastante propriedade também na colorimetria pessoal. Então, para dar início a essa aula, eu convido para estar falando com vocês aqui a Val Vieira. Muito prazer, Prazer estar com você aqui hoje. Convite. Hoje nós estamos no Salão da Val para trazer essa aula especial para vocês de colorimetria pessoal, círculo cromático e estrela de Oswald. Então, ela vai estar falando aí de uma forma bem abrangente nessa área e como trazer isso para o dia a dia do salão e trazer isso para a colorimetria pessoal de cada cliente. Ela vai personalizar a cor para cada cliente e falando com muita propriedade para vocês. Val, a aula é sua. Hoje é o horário todo voltado para você. Espero que as pessoas gostem dessa aula e dê o seu melhor aí. A gente já conhece, já sabe tudo que você faz, é tudo bom, tudo melhor mesmo. Então, Obrigada a aula é por sua. enquanto. Boa noite, Obrigado. pessoal. Eu que agradeço, Azéias. Hoje nós vamos falar sobre desmistificar mesmo a colorimetria na coloração pessoal, no círculo cromático, na estrela de Oswald. Só que o mais legal, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, o que vocês tiverem aí, podem ir mandando. Nós estamos aqui com o pessoal, todo mundo, inclusive o Oséias ali, para tá perguntando e eu conseguir ajudar vocês, auxiliar vocês e nós, de uma vez por todas, eliminar um bicho de sete cabeças que é a estrela de Oswald, entender ela com mais clareza, com mais propriedade, com mais sutileza, até mesmo na coloração pessoal. Então, quando você entender que é mais simples do que parece e entendendo todos os passo a passo, vai ficar mais simples aí na cabecinha de cada um de vocês, né? Nós vamos falar dentro da Trends Color da Mirra. Eu sou apaixonada com cada uma delas, tá, gente? Então, vamos começar aí entendendo o quê? O mapa da beleza. A colorimetria aplicada à coloração pessoal, ao entendimento ali da imagem pessoal de cada cliente. E aí nós vamos começar no círculo, na estrela de Oswald. O que neutraliza o quê? O que são cores primárias, secundárias, terciárias? Então nós vamos começar ali no claro. Amarelo, vermelho e azul são cores primárias. Então vamos pegar, juntei as cores primárias, eu tenho aqui as 3 cores primárias, eu juntei todo mundo, eu tenho marrom. Coloquei mais vermelho, marrom mais quente, coloquei mais azul, um marrom mais frio. E assim sucessivamente, eu vou misturando ali um exemplo, né? Eu vou colocar amarelo com azul, eu vou ter a cor secundária, que é o verde. Eu coloquei ali um exemplo, vermelho com azul, eu vou ter a cor secundária, que é o violeta. Eu coloquei vermelho com amarelo, eu vou ter a cor secundária, que é a laranja. E aí eu vou misturando das cores secundárias com as cores primárias, eu vou tendo as cores terciárias. Um exemplo, eu misturei o vermelho com o laranja, eu vou ter o vermelho laranja. Eu misturei o vermelho com o violeta, eu vou ter o vermelho violeta no acaju. Então, eu vou ter aqui as nuances e vai ser muito interessante a nossa aula, gente, que nós vamos conseguir entender cada nuance, o porquê de cada ponto após uma coloração base. Um exemplo, eu tenho 10.38, o que significa o 3, o que significa o 8, é isso que nós vamos entender aqui, para vocês não confundirem na hora das neutralizações, o que é muito importante também, tá, gente? Então, todas as vezes que você vê um ponto após algo, são as nuances. Então, vamos trabalhar as nuances e as neutralizações de cada nuance. Um exemplo, eu tenho um cabelo que está no laranja. Como eu vou neutralizar esse cabelo laranja? No ponto 1, que é o azul, eu consigo neutralizar esse cabelo que está no laranja. Mas onde eu vou encontrar essa neutralização à base da mirra? Gente, se vocês olharem aí, vocês vão encontrar essas neutralizações, um exemplo, no azul, no 6.1, no 5.1, no 7.1,
No 8.1, todas essas neutralizações, as nuances que possui ali nela são nuances azul. Então, o ponto é o ponto 1, onde vai neutralizar o quê? O laranja. Então, quanto mais intenso o laranja for, né, dependendo do seu fundo de clareamento ou dependendo também da neutralização natural em coberturas de fios brancos, o que você tem intenção de fazer aí, é bem interessante você trabalhar o azul na neutralização. Eu tenho um cabelo dourado. Val, eu saí do laranja, eu saí do amarelo laranja e eu estou com o cabelo amarelo. Com que eu neutralizo esse cabelo? Com o ponto 2. Então, eu vou trabalhar ali o violeta. Então, eu já saí ali, o cabelo já não está mais amarelo-laranja. Eu não preciso mais trabalhar nem mesmo o azul. Por quê? Porque o azul vai chumbar esse cabelo normalmente, ele vai esverdear esse cabelo, vai trazer o quê? Vai trazer uma nuance de um cabelo fosco ao invés de um cabelo com brilho. Então, normalmente, as intenções de cada neutralização ou colocação de pigmento, ela é necessária para dar brilho, para trazer de volta a vida aos cabelos, para que você consiga ver vida mesmo, tá, gente? As tonalizações, elas são extremamente necessárias, mas muitas das vezes, lá no passado, nós errávamos muito como, gente? O cabelo está amarelo, eu coloco azul, o cabelo fica verde. Porque amarelo com azul, eu vou ter o cabelo verde mesmo. Então, essas coisas básicas fazem muita diferença na hora que nós olharmos para os cabelos e não colocarmos mais o azul ali na neutralização. Por quê? Porque talvez o cabelo amarelo, ele não precisa mais de azul. O cabelo amarelo, ele precisa de uma neutralização suave de violeta. Se você quiser neutralizar ali o amarelo, onde você está colocando, tirando um pouco do pigmento amarelo intenso e deixando ele mais neutralizado. Val, onde eu vou encontrar essas colorações no ponto 2? Vocês têm vários e diversos lugares ali. Um exemplo, 8.72, 9.72, 10.72, 11.21 já são super clareadores, né? 11.2. Então, nós vamos ter ali várias colorações na Transcolor, aonde você vai conseguir essa neutralização do violeta. E aí, Val, mas e se o 7 vem antes? O que quer dizer o 7 ali? O 7 quer dizer o bege, o neutro, aí depende da intensidade que ele está. Olha, gente, se ele estiver abaixo do 5, ele tem mais composição ali de vermelho, mais quantidade de vermelho, são marrons mais quentes. Se ele estiver acima do 5, do 6 até o 10, quanto maior a numeração, menor a concentração do vermelho, e aí as concentrações vão ficando cada vez mais suaves, cada vez mais azul, então são marrons mais beges, marrons mais neutros. Então, se você quer neutralizar um cabelo, deixando ele mais no bege e tirando o amarelado dele, você vai trabalhar ali, por exemplo, a 8,72, a 9,72, a 10,72 para trazer um brilho e uma neutralização perfeita, aonde? Nos beges, que ficam lindíssimos, tá, gente? Eu sou apaixonada, utilizo muito aqui no salão. E aí, eu tenho o ponto 3. O que seria o ponto 3? Val, o ponto 3 é o cobre, o dourado, desculpa, gente, o dourado. O ponto 3, ele vai fazer o quê? Ele vai neutralizar o violeta, enquanto o ponto 2, que era, né, o dourado neutralizando o violeta, é exatamente o contrário. Então, você tá com o cabelo muito branco, você tá com o cabelo sem brilho, sem vida, o que você vai precisar? O último pigmento que você tira do cabelo é o amarelo. Então, vamos lá, tirar os pigmentos do cabelo? Tirei o primeiro pigmento, pigmento vermelho. Segundo pigmento, vermelho-laranja. Terceiro pigmento, laranja. Quarto pigmento, amarelo-laranja. Quinto pigmento, amarelo, amarelo claro e amarelo claríssimo. Então, eu tenho aqui uma base, tá, gente? Aqui na estrela de Oswald, nos fundos de clareamento, o que eu tô tirando do cabelo, o que eu tô neutralizando. Então, se eu tirei, eu tô com o cabelo aqui muito frio, ele já tá puxando ali pro violeta. Por quê? Porque eu neutralizei demais esse cabelo. O ideal é lavar, deixar o cabelo úmido, começar a fazer o quê? Um pré-pigmento nesse cabelo com dourado. Então, é para isso que serve o 0,33. Ou, se o cabelo está muito frio, trabalhar nuances ou colorações que trabalhem o quê, gente? O 33. Vamos entender aqui aonde está o 33? Olha, eu tenho 7.3, que ele está ali no 3. Eu tenho também
o 6.3, o 8.3, todos são cores que eu vou trabalhar uma quantidade a mais de dourado. Mas, num caso de um cabelo muito claro, eu já vou ter que trabalhar totalmente diferente. Eu vou ter que trazer esse cabelo muito claro e pré-pigmentar no mix 033 no dourado. Então, eu trazendo isso para a coloração e a colorimetria, eu tenho que entender que frio. Quando o cabelo está muito frio, ele é muito difícil de esquentar, diferente de um cabelo que está quente, ele é muito mais fácil de esfriar. Por que eu estou trazendo isso para vocês, gente? Porque às vezes você coloca uma coloração lá, uma 10.3 num cabelo que está muito frio e você não entende por que ele não esquentou. O cabelo, quando ele está muito frio, ele precisa primeiro de ter um pré-pigmento para ele conseguir trazer esse pigmento e depositar mais pigmento, não o contrário. Se o cabelo estiver sem pigmento nenhum, branco, ele vai precisar primeiro pré-pigmentar para depois trazer a tonalização e a colocação desses tons onde nós estamos falando aqui na Trends Color 10. E aí, Val, nós temos aqui o ponto 4, que é o cobre. Como eu neutralizo o cobre no meu dia a dia? Gente, o cobre eu neutralizo com azul verde. Val de Deus, mas onde eu encontro esse azul verde? Aonde que tá esse pigmento? Se eu aprendi que o azul é ponto 1 e eu aprendi que o ponto 13 é o verde, então eu vou ter que ter ali o 1, o cinza, e o 3, que é... Ai, mas e aí, esse negócio vai ficar meio confuso. Não, gente, olha, nas colorações como a 6.13, a 8.13, você vai encontrar essas neutralizações já prontas, o que é muito interessante, né? Se você tem medo aí de trabalhar com os corretores, mas na Trends Color nós ainda temos os corretores, você vai trabalhar ali com o corretor ponto 13. Então, às vezes, seu cabelo tá na altura de 7. Ai, Val, mas eu não achei, eu tenho só a 6 e eu tenho só a 8. Eu posso misturar e fazer a 7? Posso, não tem problema. Mas, ai, vai, eu quero a 9.13 e eu não achei na cartela. Ai, que desespero. O que eu vou fazer? Você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar os corretores. Então, isso aí, gente, não tem problema. Mas o ponto 13 é para neutralizar o quê, gente? É o azul verde, Val, mas e aí? Eu preciso do ponto 13, mas eu preciso também do ponto 1. E aí, eu posso trabalhar com corretores ou eu posso também unir colorações? Um exemplo, eu tenho a 8.13 e a 8.1. Eu posso unir as colorações e eu vou ter essa neutralização do cobre intenso. Então, gente, isso é muito interessante quando você entende na colorimetria que na estrela de Oswald, se vocês olharem na tela aí, olha, 1 vai ser o que neutraliza o outro. Não tem dificuldade, sabe? Se você pegar uma régua, colocar o vermelho, vai neutralizar o verde. Mas a cliente chegou para você com o cabelo esverdeado de piscina. Ele não tá verde, ele tá amarelo-verde. Ai, meu Deus do céu, eu só aprendi que vermelho neutraliza o quê? O vermelho neutraliza o verde. E agora, o amarelo-verde, o que eu vou fazer? Pega a estrela de Oswald, coloca uma régua e vem, olha ali, olha, o vermelho-violeta é quem vai neutralizar o verde, o amarelo-verde que chegou da piscina. Então, você não precisa trabalhar o quê, gente? Você não precisa ir lá e colocar uma coloração 666 ou um corretor vermelho para você neutralizar esse cabelo. Você pode trabalhar com uma 805, que é a caju, que ela é o cabelo o quê? Vermelho-violeta. Isso vai neutralizar o cabelo amarelo-verde, vai trazer o quê? Muito mais brilho, uma cor muito mais bonita para você. Lembrando também, gente, que é bom às vezes você fazer uma limpeza de cor nesse cabelo, enfim. Nós estamos aqui para falar da colorimetria no geral, mas nós precisamos entender também qual que foi a gravidade desse fio, como que está esse fio, qual a porosidade desse fio, trazer um metal clinic antes desse cabelo, antes de fazer qualquer procedimento de tonalização, para quê? Para você não perder o seu tonalizante. Ai, Val, coloquei o seu 805, deu tudo errado. Não é isso, tá, gente? Se você fizer da forma correta, com a Trends Color 10, fazendo todo o protocolo de pré-química, por quê, gente? Porque um cabelo que foi exposto a uma determinada química, o cabelo que foi exposto a uma determinada progressiva, o cabelo que foi exposto à piscina com o sulfato de cobre e o cloro, o que ele vai fazer? Ele vai ter um cabelo muito mais poroso, um cabelo muito mais aberto, com as cutículas muito mais abertas. E se esse cabelo está todo aberto, o que acontece? Eu preciso primeiro vir selar, eu preciso trabalhar um high infusion, eu preciso trabalhar o quê? Um acidificante, eu preciso primeiro fechar
né, a casinha, fechar as cutículas, fazer uma limpeza com Metal Clean para depois trabalhar o quê? Para depois trabalhar essa tonalização para que ela seja funcional. Então eu peguei uma casinha toda aberta e eu não fechei as portas, veio a chuva e vai entrar água. É exatamente isso que acontece. Veio a chuva, vai limpar tudo, vai lavar tudo que está ali de pigmento que você acabou de colocar. Então, é de extrema importância nós entendermos a base da colorimetria, entendermos a base da coloração pessoal, mas entendermos também que para a Trenscolor funcionar, ela precisa de quê? Ela precisa de ter uma casinha fechada ali para... A Ivete perguntou se a Mirra tem produtos específicos para o cabelo grisalho. Então, na verdade... Pode falar. Não. Ah, desculpa. Qual que é o nome dela? Ivete. A Ivete perguntou se tem, né, um produto específico para cabelos grisalhos. Então, gente, normalmente um produto específico para cabelos grisalhos é o matizador. Você hidratar, fazer o cronograma bonitinho, hidratar, fazer a nutrição, hidratação, reconstrução e fazer a matização desse cabelo. Essa matização pode ser utilizada com matizador para tirar aquele amarelo do cabelo, ou ela pode ser feita também em qualquer salão. Para quê? Para fazer a neutralização daquele cabelo que está branco amarelado. Por quê, gente? Um cabelo ele não fica grisalho num todo. Ele vai ficando amarelo, grisalho, ele vai ficando ali sem cor, ele vai tirando o pigmento, né? A melanina vai quebrando as moléculas ali do pigmento, mas ela não consegue quebrar de uma vez e fica ele todo branquinho. Então ela precisa dessa matização, ele fica oxidado, não fica um cabelo com uma cor bonita. Então ela precisa de estar fazendo essa matização em casa ou indo num salão para fazer uma tonalização. Normalmente, se esse cabelo está amarelo, numa tonalização do violeta, que é o que nós estamos falando aqui. Ele não precisa necessariamente de ir para o cinza, que é o que, gente? O ponto 1, que é o azul, um pigmento que vai deixar o cabelo totalmente branco. É isso que a cliente quer? Val, a minha cliente quer ficar com o cabelo todo grisalho, quer ficar com ele todo branco. Ok, posso usar o azul? Posso usar. Mas se o cabelo estiver alaranjado, se ele estiver amarelo, você vai acabar chumbando o cabelo demais e ele vai ficar literalmente cinza. Ele não vai ficar branco, tá, gente? É aí onde muita gente erra e é muito interessante quando a gente entende aí da colorimetria para evitar de colocar os extremos. Ah, mas o cabelo, eu preciso deixar um cabelo branco porque minha cliente quer um cabelo platinado. Um cabelo platinado, ele não se faz apenas utilizando ponto 1, ele não se faz utilizando apenas azul, tá, gente? Nós temos aí os irisados, que são o quê? É o azul juntamente com o irisado, o roxo, o violeta. Para quê? Para quebrar um pouco as moléculas e não ser tão intenso quanto o azul. O ponto 1 é muito intenso. Então, às vezes, você acaba fazendo com que o cabelo fique o quê? Fique literalmente chumbado, cinza, pelo excesso do azul. Val, o acaju é o amarelo com verde. Que amarelo e verde é esse, Val? O acaju, eu preciso trabalhar o quê, gente? Quando eu tenho um cabelo que tá acaju, eu preciso trabalhar as neutralizações no amarelo com verde e vice-versa. Quando eu tenho um cabelo amarelo com verde lá da piscina que eu acabei de dizer para vocês, eu vou neutralizar o cabelo com acaju. O que é o acaju, afinal de contas? O vermelho com o violeta. Então, essa junção é muito importante, porque nas cores terciárias, eu também preciso entender ali o fundo de clareamento ou como o cabelo está para me conseguir neutralizar, porque senão eu vou ter dificuldades. Quando eu pego um cabelo e eu tô vendo ele verde, e às vezes eu tô vendo ele amarelo-verde, eu neutralizo com vermelho, eu vou deixar esse cabelo vermelho, principalmente se ele estiver muito aberto, com as cutículas muito abertas. Aí eu tenho aqui, pode falar? O Márcio Gleison pediu para explicar um pouco melhor sobre o cabelo chumbado. O Márcio tá perguntando, gente, o que acontece ou como acontece o cabelo de chumbar, né? O chumbar um cabelo, normalmente, ele acontece por diversas formas. A primeira delas é a cutícula estando muito aberta e aí você coloca um pigmento muito azul. Você colocou um pigmento muito azul ou que seja um pigmento violeta ou mesmo um pigmento dourado. Se esse cabelo estiver com a cutícula muito aberta, ele vai chumbar com muito mais facilidade. Por quê? Pelo depósito de pigmentos
pigmentos o quê, gente? Ele pode ser no tonalizante, ele pode ser no semi-permanente, ele pode ser na coloração. Ambos pigmentos vão neutralizar e vão chumbar esse cabelo. Então, às vezes pelo excesso de tempo, às vezes pela coloração colocada de forma errada, tem diversas formas onde eu consigo chumbar esse cabelo ou simplesmente por ele estar poroso demais. Vocês muitas das vezes já devem ter tonalizado um cabelo, um exemplo. Um cabelo ficou lindo na raiz até a metade e as pontas ficaram chumbadas. Por que as pontas chumbaram? Porque normalmente as cutículas das pontas estão mais abertas. Normalmente essa cliente usa mais fonte de calor nas pontas, essa cliente desliga ali as pontes salinas com mais facilidade. Essa cliente usa muita química e as pontas estão mais abertas. Ela usou ali, às vezes uma descoloração já estava clara, então vai chumbar muito mais fácil do que o restante do cabelo que não estava com a cutícula tão aberta. Por isso, a importância de toda a química que você for fazer no cabelo de qualquer cliente, seja ela tonalização, seja ela coloração de raiz, seja ela mechas, o importante de você ver a estrutura do cabelo, fazer uma anamnese, fazer um teste de mechas, verificar a resistência e daí você fazer um protocolo de pré-mechas, pré-químicas e de todo o cuidado possível para que esse cabelo não chumbe com facilidade. E aí, gente, vamos para o ponto 7. E aí, não, desculpa, gente, o ponto 6. O ponto 6 é o quê? O ponto 6 é o vermelho. Pode falar? O Armando perguntou, para não chumbar as pontas, é preciso regular o pH? Sim, Armando, é uma pergunta ótima. Gente, para não chumbar o cabelo, é preciso equilibrar o pH? Vamos pensar exatamente da casinha que eu disse para vocês lá. Olha, imagina que a casa tem uma porta muito grande, entrou a chuva e aí os móveis estavam lá e a porta estava aberta. O que vai acontecer? Vai levar os móveis embora, principalmente se a porta for grande. É exatamente isso que acontece. Imagina a cutícula tá aqui toda aberta, ó, a cutícula tá toda aberta e aí o que acontece? Eu depositei pigmento, passou a água, ele vai embora. O pigmento vai embora. A primeira lavagem que a cliente for fazer lá na casa dela, vai embora, o pigmento vai embora. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Equilibrar o pH. Nós temos vários produtos aí de equilíbrio de pH, como o normalizador de pH, o acidificante, eu tenho também o Theraplex Passo 2. Ambos vão fechar essa portinha, fechar a cutícula do cabelo para que esse pigmento fixe lá dentro do córtex e não saia mais, não vai embora na primeira lavagem. Normalmente, gente, para que eu consiga colocar um pigmento dentro do córtex, eu preciso de uma coloração com amônia. Então, eu vou ali fazer o depósito e colocar ele dentro do córtex. Val, com a tecnologia que nós temos na coloração, nós temos uma tecnologia Angstrom, uma tecnologia onde ela é nanopigmentos, onde vai para dentro do córtex com muito mais facilidade. O que isso vai acontecer? Essa tecnologia vai fazer com que o pigmento ele vai para dentro do córtex muito mais rápido. Mas se a cutícula estiver muito aberta, vai sair, gente. Ela pode estar lá dentro do córtex que vai sair. Mas, Val, eu coloquei uma tinta preta e a cutícula estava aberta e o pigmento não saiu. Não saiu por quê, gente? Porque ele impregnou ali dentro do córtex. A tinta preta é a única que tem poder de fazer isso, né? A tinta preta, a tinta vermelha, e muitas das vezes o que ela faz? Mesmo com a cutícula aberta, ela vai para dentro do córtex, ela desbota. Mas ela desbota em muito menor proporção, até porque é uma cor, né? Primeiro, uma cor fantasia, no caso da vermelha, e a segunda, que é a cor preta, ela faz o quê? Ela é uma cor muito escura, então ela vai desbotar, ela tem um desbote. Um exemplo, você pegar um cabelo que tá loiro e colocar um preto, ele vai chumbar o cabelo, deixar ele cinza, mas na parte onde está muito loiro não vai ficar preto. E aí vai desbotando, vai ficando moreno iluminado ali, vai desbotando, mas aonde o cabelo estava selado, o pigmento fixou completamente. Aonde a portinha estava aberta, eu vou ter o quê? Vai saindo o pigmento e de acordo com o tempo, esse cabelo vai ficando ali um moreno iluminado. Então é muito interessante quando nós vimos isso aí e fazemos esse fechamento dessa cutícula, o equilíbrio do pH é extremamente importante, tá bom, gente? O ponto 8.
Val, o ponto 8 é azul. E aí, Val, o ponto 8 foi criado para o quê, gente? Para criar um pérola, o ponto 89. Eu tô falando de todas as nomenclaturas mundiais, tá, gente? A mirra, ela segue o protocolo da colorimetria ali mundial. Então, você vai fazer tudo certinho, o ponto 1, ponto 2, vai ter todos os valores significativos que nós estamos dizendo aqui. O ponto 1 azul, o ponto 2 violeta, o ponto 3 dourado, o ponto 4 cobre, o ponto 5 acaju, o ponto 6 vermelho, o ponto 7 marrom, que é o neutro, o ponto 8 volta aqui para o azul e o ponto 9, o irisado. O que é o irisado e o que o irisado neutraliza? O violeta. O irisado é o que, gente? O irisado, ele é mais suave que o azul, né? E aí ele vai trabalhar ali o cabelo amarelo. Então ele vai neutralizar o cabelo amarelo. Assim como nós temos na nomenclatura da mirra o ponto 31, que é o bege. E é muito legal a gente saber disso, tá, gente? Porque se o ponto 3, ele é dourado e o ponto 1 é azul, eu tenho um equilíbrio entre o quê, gente? Entre eu não ter excesso de azul e nem excesso de dourado. Então eu estou equilibrando as colorações aqui. Nesse equilíbrio eu consigo um bege bem bonito. E nessas colorações, o que acontece, gente? Eu tenho amarelo e azul, eu tenho luz e equilíbrio. Então eu não vou ter um cabelo chumbado com muita facilidade. Então, ai Val, eu tenho medo, nossa, eu tô aqui com um cabelo que ele tá dourado, mas ele tem um fundinho, ele tá um amarelo laranja ainda, eu preciso neutralizar esse laranja, mas eu não sei como. Utiliza, por exemplo, uma 831, que é uma coloração onde tem o 31, então tem o dourado, tem o azul, vai quebrar, vai tirar ali o laranja do amarelo laranja sem quebrar todo dourado, sem tirar todo dourado, sem tirar o brilho do cabelo. E aí você não precisa passar uma 1089, o cabelo tá lá chumbando, você é desesperado. Por quê, gente? O ideal é deixarmos tonalizar pelo menos 10 minutos o cabelo, para que ele consiga fechar mesmo ali, coloque dentro do córtex todos os pigmentos e fique um cabelo depois, posteriormente neutralizado. Isso é muito importante, porque fazer tonalização na correria, o que vai acontecer muito das vezes? Você vai neutralizar ali, mas se você não selar aquela neutralização da forma correta, a cliente vai lavar o cabelo, vai sair e vai revelar o fundo de clareamento. Então isso é muito importante. O ponto 89 é o pérola que nós conhecemos, então ele vai trabalhar ali o que, gente? O azul mais o irisado, o azul mais o violeta, vai neutralizar também o que, gente? Que nós acabamos de falar, que são cabelos, o que? O cabelo tá amarelo laranja, eu vou fazer como? Você pode usar o ponto 89. O cabelo tá amarelo demais, Val, eu posso usar o ponto 89? Pode, mas com equilíbrio e olhando ali, aí você vai ter que ficar vigiando aquele cabelo. Se você trabalhar com o ponto 31, você vai ter mais tranquilidade de fazer o quê? De deixar o cabelo lá os 10 minutos e ficar melhor, ficar mais tranquilo. E o ponto 13, nós temos o verde. O verde, ele vai estar ali para neutralizar os vermelhos. Aquele cabelo, por exemplo, ai, Val, eu queria tanto fazer um moreno iluminado, mas ele revela muito vermelho. E aí eu quero neutralizar, tá saindo do preto, a cliente está saindo do preto, tá fazendo uma transição do preto para o moreno iluminado. Você tem a opção aí de trabalhar o que? A nuance ponto 13, que é a nuance verde, que é muito interessante, viu, gente? E aí agora, nós vamos trabalhar, pode vir cá, Carol, nós vamos trabalhar algo muito interessante dentro do círculo cromático. Por quê, gente? Assim como na estrela de Oswald, o que eu faço é as neutralizações. Os opostos se atraem, tá? No círculo cromático, para a coloração pessoal, os opostos se atraem. E aqui se atrai tanto que um neutraliza e o outro trabalha com um pigmento ali para deixar mais bonito. Normalmente as nuances, nós vamos trabalhar isso aqui em classificação de estações. Então nós temos nas estações o inverno, o verão, a primavera e o outono. E é muito interessante quando eu entendo que cada cliente tem uma estação e que cada estação pode ser trabalhada em uma nuance de neutralização. É muito legal, gente, porque quando eu trabalho essas neutralizações em cada estação, eu consigo deixar essa cliente ainda mais bonita. Um exemplo, para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa fria,
com um contraste alto. O que quer dizer isso, Val? Quer dizer que eu não posso ter muitas mechas desde a minha raiz e o meu cabelo precisa estar em uma temperatura fria. Então, as neutralizações que eu preciso fazer é sempre o quê? É sempre no azul, no verde. Então, vocês vão ver aí que nós vamos trabalhar o quê? O cinza, o violeta, o azul, o irisado e o neutro, que são os marrons neutros, não os quentes, os marrons neutros. Então, eu vou trabalhar no inverno, as estações do inverno, eu vou trabalhar sempre neutralizações frias. E Val, como que eu vou saber isso? Como que eu vou entender isso? E aí, gente, tem vários fatores onde eu consigo enxergar na coloração e na colorimetria onde essa pessoa ela é mais quente, ela é mais fria, ela tem mais amarelo na pele, ela é mais branquinha, mais pálida. Então, quando a pessoa tem muito amarelo na pele, normalmente ali a pele dela vai contar para você que você precisa neutralizar um pouco desse excesso de amarelo com um tom mais frio. Quando a pessoa é muito branquinha, você precisa neutralizar com um tom ou equilibrado ali, né, não muito quente, ou se ela é pálida, sem vida, você precisa neutralizar com um tom mais quente. E isso tudo vai fazer o quê? Com que eu entenda que em cada estação a sobrancelha é muito marcada, a sobrancelha é muito grossa. Olha, a minha sobrancelha é enorme. Então, se eu colocar uma sobrancelha fininha, eu vou ficar totalmente desarmônica, uma vez que essa cliente, ela já é mais suave. Enquanto eu sou inverno, a Carolzinha aqui, ela tá no verão. Já tem 6 meses que a Carol fez o cabelo. O cabelo da Carol é frio, não é um cabelo extremamente quente, mas não é tão frio quanto o meu, que eu estou lá no inverno. E aí, Val, na coloração pessoal, por que eu estou aprendendo tudo isso? Gente, olha, é muito interessante quando eu entendo que se eu posso neutralizar o meu cabelo, ou no inverno, né? Eu posso neutralizar o meu cabelo com cinza, com violeta, com azul, com irisado e com neutro. No cabelo da Carol eu já não posso fazer a mesma coisa. E aí, Val, como que eu vou descobrir tudo isso? Aí já é uma análise mais aprofundada, mas o objetivo que eu vim trazer isso para vocês nas estações é para vocês entenderem, gente, que o quê? Que às vezes a gente quer colocar mechas demais aonde não deve. Eu pego uma base como a minha aqui, num 5, e quero clareá-la em excesso. Eu pego uma base da Carol aqui, ó, que também tá aqui num 5, ó, e quero clarear ela demais. E aí, Val, aí tá parecendo até um 4, né, gente? Mas não é não, tá? Mas e aí, Val? E aí eu tenho que respeitar o que Deus criou, tá, gente? Eu tenho que respeitar essas colorações, porque parece que não, uma coisa básica. A cliente é loura natural da raiz, ela é de pele clara, de olho claro, ela toda clarinha, toda branca, com olho claro, e ela já é loura natural. Eu posso jogar um lourão? Gente, se a raiz dela tiver uma base mais quente, jogue um louro mais quente. Provavelmente ela já tem uma pele mais pálida. E o contrário também. Val, mas e aí? Vamos falar de fundo de clareamento. Aqui, quando eu cheguei aqui no fundo de clareamento da Carol, há 6 meses atrás, nós chegamos a um fundo de clareamento, no fundo de clareamento dela, nós chegamos no fundo de clareamento dela amarelo. E aí, Val, eu consigo neutralizar aonde o amarelo? Aonde, gente, que vocês conseguem neutralizar o amarelo? Vamos pensar? No violeta. Então, se eu tenho ali um tom violeta, eu vou conseguir neutralizar o amarelo que foi da Carol aqui? Consigo, mas eu preciso colocar na Carol um azul, gente? Me contem aí. Não preciso, né? Por quê? Porque eu cheguei no fundo 8. Mas, Val, olha, você precisou de abrir de 5, 6, 7, 8. Eu abri 3 tons. Então, gente, respeitem isso aí na hora da abertura dos fundos de clareamento. A cliente quer ficar super loura de uma vez só, você fez o teste de mechas, não passou, mas você abriu lá de 4, você quer colocar no 10. Não dá, o cabelo não vai ter resistência. Se ele abrir até 3 tons, você neutraliza. Ai, Val, aqui abriu, mas ele só abriu num 7, ele abriu no amarelo laranja. E o que eu vou fazer? Como eu vou neutralizar esse cabelo se ele tivesse abrido só no amarelo laranja, gente? Me contem aí. No amarelo laranja, eu vou neutralizar esse cabelo com 1,89. Por quê? Porque eu vou tirar o quê? Eu vou tirar a laranja ali, né, com o azul, que é e vou neutralizar o amarelo, deixando o cabelo mais suave com o violeta.
Então, gente, isso é extremamente importante na hora de neutralizar, de colocar pigmentos, de entender a estrela de Oswald. Não adianta você, ai Val, mas eu entendo tudo sobre nuance, mas na hora de fazer eu fico na dúvida. Não fique na dúvida, gente. Olha, a estrela, ela é clara, ela é certa. Esse material, vocês vão ter acesso a esse material. Então, imprima, se for necessário, o material para vocês terem o quê? O que é o ponto 1? Tá na dúvida do ponto 1? Vem cá, olha aqui. Nossa, o ponto 1 é azul. Com o que eu neutralizo? Com laranja. Ai, Val, nossa, me deu um branco aqui. Com o que eu neutralizo o dourado mesmo? Aí você vai lá, ai, Val, tá muito dourado. Ai, é o violeta, é o ponto 2. Então, você consegue lá, gente, faz uma colinha se for preciso, até você ter habilidade suficiente de... Faça também, eu gosto muito de fazer, e eu fiz muito aqui quando eu queria entender de colorimetria, eu queria entender o que era o que, para que era o que, como que eu neutralizaria, como eu colocaria pigmento. O que eu fiz? Eu comecei a fazer testezinhos de mechas. Olha, numa base 5, eu pegava o cabelo que eu cortava, numa base 5, eu ia descolorindo ele ali. Aí eu vi ele que tá marrom mais quente, agora ele tá um marrom mais frio, agora ele tá já laranja, agora ele já tá no amarelo laranja, agora ele já tá no amarelo. Quais tons que eu posso neutralizar? E vai fazendo esses testes para quê? Para quando o cliente chegar, você já ter propriedade ao fazer essas neutralizações, tá, gente? Então, nós estamos aqui para quê? Para desmistificar mesmo um monte de coisa. Ai, Val, é um bicho de 7 cabeças. Na hora que chega lá no salão, eu misturo tudo, eu oro, eu sento, eu falo com Deus. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? E não é assim, tá, gente? A gente tem realmente algo extraordinário para fazer. Dá para você fazer cabelos incríveis, fazer neutralizações incríveis. Então eu trouxe a Carol, porque a Carol, ela tem aqui, olha, uma sobrancelha grossa. A sobrancelha dela não é tão fininha, mas os traços são muito finos, ó. Se você olhar, apesar do rosto aqui, olha, você vê aqui o rosto dela é um rosto mais oval. Ela tem traços suaves, traços, apesar de marcado, nariz suave, o olho bem fininho aqui, traços bem naturais. Então o que a gente trabalhou na Carol? A gente trabalhou a Carol verão. Então, a neutralização da Carol foi no violeta. E aí, quais as neutralizações que eu trabalho no violeta, no verão? Violeta, dourado, 31, que é o bege, o 89, que é o azul e o irisado, e o ponto 13, que é o verde. Então, eu não vou trabalhar na Carol tonalizações ou neutralizações muito intensas. A Eliane perguntou se ela pode colocar 9,89. Eliane, você pode trabalhar 9,89 aonde? Em qual fundo de clareamento? No amarelo laranja. Então ainda tem ali um brilho do laranja, você viu ali o brilho do laranja, o amarelo laranja, você pode trabalhar o 89, que ele vai te dar uma despigmentação daquele laranja suave que ainda existe no cabelo, deixando o cabelo um perolado lindo, que é o que muitas das nossas clientes buscam. Então assim, ele não vai ficar extremamente frio, mas para você trabalhar 89, o ideal é que o cabelo já esteja com um pouquinho ainda do laranja, ele esteja no amarelo laranja, porque depois disso, a facilidade de você chumbar esse cabelo, a facilidade de você deixar esse cabelo muito branco é gigantesca. Então, trabalhe, por exemplo, o ponto 31, que já é mais o bege, já é mais suave, ou eu, Val, trabalharia o ponto 72, que seria ali, por exemplo, tá, gente, o marrom, que é o marrom neutro, com o violeta. Porque eu consigo equilibrar, eu consigo neutralizar todo o amarelo e ainda deixar esse cabelo num bege lindo. Hoje os beges são super pedidos, né, no nosso salão, no nosso dia a dia. Então eu trabalho muito, 8,72, 9,72, 10,72. São tons que vão tirar muito, muito, muito. Gente, agradecer aqui a presença da Aline Rodrigues na aula. Seja bem-vinda. É uma embaixadora maravilhosa. Vamos lá, gente, olha lá. E aqui, nós falamos do verão. Muito obrigada, Carolzinha. Pode vir cá, meu amor. Aline. Obrigada, viu, meu amor? Gente, olha, eu trouxe a Aline, eu trouxe algumas situações para vocês e podem tirando dúvidas também, viu? A Aline, ela já está com a raiz dela aqui, ó, já precisando de fazer uns 20 dias, Aline, que você fez? Olha só, gente, você consegue focar aqui na raizinha da Aline? Olha lá, gente, já tem uns 20 dias.
a raiz já começou a crescer, então normalmente um mês ela já vem fazer o quê, gente? Ela já vem fazer essa raizinha, ó, vocês conseguem visualizar e a raiz dela tá numa base o quê? Tá numa base 4. E aí, Val, como que você faz esse cabelo? O que você aplica da Transcolor e como deixar esse cabelo? Uma vez que a Aline é inverno. E aí? A Aline é inverno. Val, mas eu só vejo ruivo na Aline. E aí, mas como que o ruivo ainda combina com a Aline uma vez que ela é inverno? O inverno não seria um tom muito frio? Então, gente, é aí aonde entra o equilíbrio dos marrons. O marrom, ponto 7, ele é maravilhoso, ele neutraliza, ele corrige, ele traz brilho, ele traz vida e ele também vai fazer o quê, gente? Olha, aqui nós não trabalhamos marrom na Aline, nós trabalhamos aqui a super clareadora 000 com a 12.89. Mas Val, a 12.89, super clareadora com super clareador de coloração, por quê? Uma vez que você poderia descolorir esse cabelo e neutralizar com marrom, por exemplo. Sim, mas eu não queria trabalho, eu não queria retrabalho. Então, uma vez que eu soube que no caso aqui a Aline ela era um inverno, eu disse pra ela, a Aline falou comigo, vamos trazer um ruivão pro meu cabelo, eu quero algo diferente, ou um marrom assim bem elegante, algo que eu conseguisse me enxergar bem bonita. E a coloração, ela tem esse poder de transformação, ela tem esse poder de posicionamento de imagem de uma mulher, ela tem o poder de carregar a personalidade de uma mulher através dos cabelos. Isso é extremamente importante. E é isso que nós estamos aqui para fazer, gente. Aprender a neutralizar da forma correta, fazer com que os pigmentos trabalhem ao nosso favor. Pode falar? A Rosana mandou, preciso deixar um cabelo grisalho sábado. Ela está com fundo natural, castanho e mechas claras. Sim, e aí o que você precisa fazer? Primeiramente, se você quer deixar o cabelo todo grisalho, você precisa descolorir o cabelo todo. Aonde já está descolorido, você não precisa descolorir uma vez que ele estiver ali no fundo de clareamento 9 ou 8 para 9, dependendo da neutralização que você quer fazer. Porque o ideal é que esteja no fundo 9 para que esse cabelo continue grisalho no dia a dia dessa cliente. Mas aí tem que ver a questão da resistência. Ela quer fazer um global ou se ela não quiser fazer um global, precisa de fazer uma descoloração até um fundo 9. Um fundo 9 é o quê, gente? O amarelo claro. O amarelo claro neutraliza com o quê? Com o violeta. Então você trabalha ali o ponto 2. Em que coloração eu consigo trabalhar o ponto 2? Eu posso trabalhar o ponto 2 no 7.2, por exemplo. Eu trabalharia no 9.72 se eu quero um tom mais bege. Val, não quero nada mais bege. Trabalho 9.89. Que você vai conseguir deixar ele bem branquinho, bem clarinho, do jeito que ela gosta. E aí, gente, olha, aí depende do fundo de clareamento, tá? Aí, Val, mas o cabelo eu quero deixar grisalho. Gente, olha, eu acabei de falar com vocês que não fique neutralizando um cabelo se ele estiver só no amarelo. Amarelo o quê, gente? Claro, com 9,89. Aí, de repente, você diz pra mim que eu posso colocar, se ela quiser, o cabelo grisalho. Ou seja, o cabelo grisalho é o cabelo branco. Um cabelo que vai realmente ficar igual ao cabelo branco dela. É uma outra vertente, é uma outra situação. São extremos diferentes e são necessidades diferentes. E aí, Val, eu quero um perolado lindo, eu quero um cabelo manteiga lindo, e aí eu coloco um 9,89 num fundo amarelo claro. O que vai acontecer, gente? Ele vai ficar branco. Aí ele vai ficar igual o cabelo que está branco, platinado. Então, isso é muito importante eu entender o que eu tenho. E para onde que eu tô indo, tá, gente? Então, assim, eu tenho um pigmento que ele vai tonalizar, vai neutralizar. Ele vai neutralizar o amarelo, ele vai deixar o cabelo maravilhoso, mas ele vai deixar o cabelo branco. Essa é a sua intenção? Ótimo. É como deixar o cabelo grisalho. Agora, se não, não faça. O Armando perguntou, Val, como faria para fazer a cor café? Armando, então, depende. O que você tem de fundo de clareamento? Um exemplo, para os fundos cafés, eu trabalharia com, por exemplo, 7.47 em um fundo 6.47 com 6.34. O
Que aí eu consigo colocar o quê? Muito pigmento. Ó, o 3 é dourado, o 4 é acobreado, o 7 é neutro e o 4 é acobreado. Então, eu vou trabalhar 7, 4, 7 e 34. Ambos são quentes e ambos são o quê, gente? Ambos 6, 4, 7 com 6, 34. Ambos são quentes e ambos vão fechar o tom. Mas, para isso aqui, eu tenho que ter no máximo um fundo 6 para o 7. Mais do que isso, eu consigo já deixar esse cabelo muito mais claro. E aí, ele já vai puxar para uma amêndoa e não para um café. Ok? Então depende, gente, todas as vezes que a gente fala de tonalização em um fundo desejado, você precisa de olhar o quê? O que eu tenho de fundo? Ah, Val, isso aqui, olha, um exemplo, tá, gente? Lá no 6 tá marrom. No 7, o que eu tô vendo? Tô vendo lá o laranja, o amarelo-laranja. Tô vendo no 6 o laranja puro. O laranja puro eu posso colocar um pigmento mais laranja, neutralizar com marrom, que ele vai ficar bonito. Ele vai puxar para onde? Vai puxar para o mais escuro. Mas aí eu tenho um fundo de clareamento lá no 7, já tá amarelo-laranja. Eu posso colocar o mesmo tonalizante e eu vou ter o mesmo resultado? Não, gente, ele já abriu um fundo a mais e aí eu preciso de pré-pigmentar. Como que eu pré-pigmento um cabelo? Ah, eu preciso devolver o 0,33, o último pigmento que eu tirei? Sim, ok. Eu preciso devolver o 0,34, o segundo pigmento que eu tirei ali, o amarelo-laranja? Ok. Eu preciso devolver um fundo de clareamento maior. Ah, eu preciso do 0,43 porque eu quero devolver mais quantidade de cobre? Vai colocar o pigmento 0,43, o cobre junto com o dourado. Aí Val, não, eu queria um pigmento mais avermelhado, então aí é o 0,66 no corretor. Então depende de onde você saiu para onde você quer voltar. Um exemplo, gente, não tem como a Aline vira para mim e fala comigo assim, Val, eu quero pegar o meu cabelo e voltar para o natural, eu quero voltar ele para a base do 4, que ele sempre foi, e eu não quero mais essa cor. Se eu simplesmente pegar o 4 e colocar aqui, eu vou fazer o quê, gente? Vai existir um desbote futuro? Não, por quê? Porque o cabelo já está acobreado, olha aqui, olha. Mas e se eu não tivesse, se eu tivesse esse aqui numa base 5, numa base 8, numa base 9? Se eu não pré-pigmentar esse cabelo, o que vai acontecer, gente? O cabelo vai desbotar, vai ficar feio, vai revelar um outro tom que talvez ela não queira e ela só queria fazer o quê? Ela só queria voltar o cabelo dela para um fundo normal, um fundo natural. Não é a intenção dela. Um exemplo, gente, mas se ela quisesse, se ela tivesse com o cabelo loiríssimo, eu precisaria de pré-pigmentar esse cabelo no 0,43, deixar esse pré-pigmento para depois eu aplicar a coloração base. Ou eu poderia misturar junto? Poderia, não tem problema, tá, gente? Você não tem problema de trabalhar o mix ou o corretor juntamente com as colorações. Do contrário, elas foram feitas para isso. Eu vou em muitos cursos que eles me perguntam às vezes, nossa, mas não é tonalizante? Não é tonalizante, gente. Uma é mix tone, então o pigmento é mais superficial, e o outro é o quê? Já é um corretor, é um pigmento interno, ele vai para dentro do córtex, ele já é um pigmento fixo ali dentro, então é um pigmento onde você tem que trabalhar com maior cautela, porque não é um pigmento superficial. Aí, Val, trabalhei com 0,33, amei, mas eu peguei o 0,44 puro, coloquei, ficou vermelho na mesma hora, nossa, eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque você trabalhou com pigmento puro. Então, o pigmento puro, sim, ele vai ter uma quantidade, uma intensidade muito maior, porque ele tem muito mais quantidade de pigmento, ele não é superficial, ele não é algo que vai ficar ali como um mix tone, que você pode dar brilho à cor, que você pode devolver pigmento, que você pode brincar ali com as cores com muito mais facilidade. Utilizo muito também, gente, nas coberturas dos fios brancos. Os mix, para mim, eles são essenciais nas coberturas de fios brancos. Val, eu gosto muito de trabalhar a Trend Express, a coloração de 10 minutos. E aí, eu gosto de trabalhar ela sozinha. Mas toda vez que eu trabalho com ela sozinha, acontece uma coisa muito chata. O que que é? Ai, fica fosco. O branco revela. Não faz a camuflagem que eu vejo que vocês fazem aí na internet. Vocês falam que aplicou uma coloração, parece que não é aquela coloração, na verdade. Nós aplicamos a coloração. Um exemplo, peguei uma base 6, apliquei a base 6, mas eu utilizei um mix tone. Eu utilizei o 0,33, eu utilizei o 0,34 para dar o brilho que eu queria naquele pigmento. Uma vez que um cabelo branco, ele não tem mais o quê? Ele não tem mais melanina.
Então eu preciso depositar pigmento para que esse cabelo volte a ter brilho e ter cor. Então todas as vezes que eu utilizar a Trend Express, o ideal é que eu utilize ela com o quê, gente? Eu utilize ela com os Mix Tones para dar brilho e devolver ali a nuance para o cabelo novamente, uma vez que ele não tem mais melanina, ok? E aí, gente, o que acontece? Ó, a minha intenção... Um exemplo, quando eu faço o cabelo aqui da Aline, eu faço o cabelo da Aline com 000, com 12,89 com X de 20 volumes para abrir a raiz dela. E eu faço isso apenas na raiz crescida. E aí fica esse tom lindo do nude, eu já não preciso neutralizar. Val, nossa, a minha assistente, ela errou lá e ela colocou uma X de 30. Na hora que eu olhei, misericórdia, o que eu vou fazer da minha vida? Tá aqui, ó. Avermelhado, muito mais claro, a raiz não está nada harmônica do jeito que eu tô vendo o cabelo da Aline aí, ficou literalmente assim uma raiz parecendo que tá toda manchada. O que eu faço? Desesperada, gente. Olha, uma vez que eu tenho um tom acima, aqui eu vou ter o quê? Mais quantidade de laranja. Nessa maior quantidade de laranja, como que eu preciso neutralizar ela? Gente, uma forma básica, uma forma simples. Se ela abriu demais, vem com a 6.7, que é neutra, que tem mais pigmento marrom e que ela não é tão fria quanto a 7.7, aplica esfumando com a X de 5 volumes, deixa ela de 10 minutinhos e você vai ver a sua raiz fechar, ficar linda, sem aquela abertura. E é assim, fácil, rápido, prático. Então, gente, o negócio é, não desespere. Val, eu abri, descolori o cabelo da Aline estava preto, azulado aqui, ó. Aqui tá lindo, a raiz até aqui tá linda, virgem. E daqui para baixo ficou o quê? Ficou vermelho, enquanto aqui ficou amarelo-laranja, quase loiro. Ai, que desespero, o que eu vou fazer agora? Gente, pré-pigmenta esse cabelo. Então, se aqui tá vermelho, e você talvez não queira tanto o vermelho das pontas, pegue a 0.43, pré-pigmenta o restante do cabelo. Pré-pigmentou o restante do cabelo, vem com a 6.7, né, que você vai precisar de neutralizar aqui com uma 8.13 para tirar esse excesso de vermelho. Vem com uma 6.7, neutraliza aqui o restante depois do pré-pigmento, neutraliza aqui, por exemplo, com uma 8.13, com uma 6.13 com uma 6.1, você vai ver que lindo que vai ficar esse cabelo, ele vai ficar todo por igual. E aí depois que você terminou aqui, já neutralizou aqui, só puxa a 6.7 para cá para dar um brilho do neutro, neutraliza esse cabelo e vai ficar lindo. Então você tem meios, Val, mas como que você fez esse monte de neutralização aí na sua cabeça? Não é cabeça, gente. Isso é estudo. Isso é colorimetria, isso é lógica, sabe? Então aqui, ai Val, por que você utilizou o 0,34? O que é o 3, dourado? O que é o 4, cobre? Então eu voltei esse cabelo para o amarelo laranja mais intenso. O 0,43, desculpa, o cobre e depois o dourado. Por quê? Porque eu voltei ele para o cobre mais intenso. E aí, o cobre mais intenso com a 6.7 vai neutralizar, vai fechar o tom que está aqui. Aqui eu vou neutralizar o vermelho primeiro e depois eu vou trazer o brilho para o cabelo todo. O que eu estou trazendo para vocês? Possibilidades do que acontece no nosso dia a dia, gente. Porque às vezes a gente se desespera. Você sabe o que é colorimetria, você sabe o que é estrela de Oswald, mas você fica desesperado. Aí o que eu tenho? O que eu vou fazer? Gente, não deixe de ter corretores dentro do seu salão. Não deixe de ter mix tons dentro do seu salão, porque isso pode salvar você. Agora, vou só fazer uma pergunta aqui, tem como eu trabalhar com algo que eu não tenha? Se eu tenho uma coloração base e eu não tenho um corretor ou uma nuance que eu preciso, tem como eu fazer uma correção ali naquele momento? Gente, é impossível, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é, não espere o bicho pegar aí no seu salão, o negócio acontecer tudo para você ter corretores. A Mirra, ela se dispõe de todos os corretores, ela se dispõe de todos os mix tons que vocês precisam para fazer cores vibrantes, cores extraordinárias, cores maravilhosas, tanto nos tons beges, perolados, manteiga, vanilha, enfim, uma imensidão de cores, amêndoa. Se você parar para falar, e aí, mel, Val, tudo que tem de novidade no mercado, você pode ter certeza
certeza que a Trends Color vai atender você da melhor maneira possível. Então você vai ter essa coloração para fazer esse cabelo impecável, um cabelo único, exclusivo e personalizado para essa cliente, com uma neutralização ideal para cada cabelo, com um depósito de pigmentos ideal para cada cabelo. Mas para isso, nós temos um porém, né? Esse porém é o que, gente? Você precisa de ter todas essas colorações na sua bancada. Por quê, gente? Porque não tem como. Ai, Val, eu queria tanto fazer esse cabelo aí, mas eu não tenho essa coloração. Gente, mantenha essa coloração, pelo menos ali 2 de cada, que seja um corretor de cada, um mixtone de cada, para quê? Para na hora do socorro presente, ali na hora da angústia, né? Ai, nossa, aconteceu de que eu não tenho a 8.13, eu não tenho a 6.13, mas se você tem um corretor verde, você vai conseguir ali fazer a sua neutralização corretamente. E isso vai fazer grande diferença aí no seu salão. Então não espere acontecer todos os imprevistos para você fazer o quê, gente? Para você conseguir neutralizar o que você tem que neutralizar ou colocar o pigmento que você tem que colocar. Vamos lá, gente. E aí, Val? Se ela sendo no inverno, você usou a ponto 89 para neutralizar o amarelo laranja que estava abrindo, porque o super clareador estava abrindo o cabelo dela no amarelo laranja. Mas e aí, Val, para você chegar nesse tom, como é que foi? Tudo mágica, você conhece, você já pensou, vou fazer e pronto. Não, gente, um teste de mechas. Faça 3 testezinhos de mechas aqui, olha, você sabe que para me neutralizar o inverno, eu preciso do cinza, eu preciso do violeta, eu preciso do azul, eu preciso do irisado ou eu preciso do ponto 7, que é o neutro. E aí? Então o que eu vou fazer? Eu aplico aqui a coloração, neutralizo o que eu tenho que neutralizar, faço o testezinho de mechas e daí eu sigo para realmente ver o que está revelando da melhor maneira possível. O Jorge perguntou, Val, e quando tonalizamos o cabelo, fica com umas mechas rosadas? Sim, Jorge, e aí você vai ter que entender o seguinte, esse rosa, ele é o quê? O que é esse rosa? Qual que é a junção desse rosa? Ai, Val, não sei por quê. Foi o quê? Muitas das vezes, gente, já aconteceu comigo do rosa ser revelação de tinta de caneta. A maior loucura. A cliente vai, ela coloca muito, ela tem mania de prender o cabelo e colocar uma caneta vermelha e fica rosa. É um pigmento que praticamente não sai nem como descolorante. Você vai conseguir neutralizar ele, porque ele tem um pouco de vermelho ali, com o quê? Com o violeta, com 89, com ponto 89. Você vai conseguir neutralizar o rosado, mas... Val, você vai só conseguir neutralizar o rosado, mas tirar ele no pó descolorante você não tira. Nada que você passar tira, então você vai neutralizar ele no ponto 89, mas nada do que ele vai começar a revelar de novo, você vai precisar de neutralizar de novo. Mas descolorante não tira o rosa da caneta, mas se for o rosa de pigmento rosa, tá, gente? Ah, Val, eu quis fazer um rosa gold no cabelo, eu quis passar aqui uma marsala com, por exemplo, tá, gente? Já fiz aqui muito em criança, fazer o marsala nas pontinhas com o 9,89. Por quê? Porque ele não fica tão intenso quanto o violeta, né? Então ele fica mais suave, ele fica rosinha lindo. E aí, como que eu neutralizo ele? Com o 9,89. Passa ali, aplica o 9,89 e você vai conseguir tirar. Por quê? Por que você está tirando por que você está colocando 9,89? Porque eu vou estar neutralizando. Vamos voltar ali, olha, só para vocês entenderem aqui, ó. Ó, na hora que vocês estão neutralizando, o que vocês têm lá no rosa, gente? A junção do rosa é como se fosse o quê, gente? Um vermelho com um branco, com azul ali, mas o vermelho com um branco. Mas aí eu posso colocar o azul que também vai ficar. E aí, como que eu neutralizo esses dois? Com o violeta. Mas e aí, se eu colocar um pigmento um pouquinho do irisado com o azul, eu consigo neutralizar isso tudo e deixar esse cabelo impecável na neutralização, se for coloração. Se for tinta de caneta, o negócio é mais profundo, viu, gente? Que acontece muito dentro dos nossos salões. E aí, é um adendo também pra gente fazer o quê? Pra gente indicar aos nossos clientes não prender o cabelo com a caneta. E aí, gente, vamos lá, vamos passar para uma próxima estação, que é o outono. Muito obrigada, viu, Aline? Gente, as minhas meninas são maravilhosas, tá? Uma mais linda que a outra, né? Aqui, gente, a Ana chegou pra mim hoje com o cabelo todo molhado, já secou, tá vendo, Zéia? Gente, olha, a Ana chegou com o cabelo todo molhado.
E aí eu quis trazer a Ana, nem secou totalmente, ainda não tá o volumão que ela gosta, não tá do jeito que ela gosta, a raiz ainda está um pouco molhada. Eu quis trazer a Ana por um objetivo. Val, qual que é o objetivo da Ana? A Ana era ruiva, ruiva, ruiva. Olha lá, gente, a Ana era ruiva, toda ruiva. E qual que é o problema do ruivo, gente? Retoque. O que acontece com a Aline ali, gente? De 20 em 20 dias, de mês em mês, ela tá no seu salão, assim como as novas aberturas de fundo, que tá aí em alta, mas também é de alta manutenção, precisa de fazer essa manutenção constante. E aí, gente? E aí a Ana falou comigo assim, Val, eu quero um cabelo que não me dê tanta manutenção. Eu não quero estar no salão todos os meses para me abrir minha raiz. Eu quero uma raiz mais natural, eu quero um cabelo que combine comigo na minha estação, uma vez que ela está no outono, tá, gente? Então ela combina com o cabelo mais alaranjado, ela combina com o cabelo mais amarelado, ela combina com esse brilho de nuances de cores, mas ela não queria ficar o quê? Escrava de vir no salão todo mês. E aí, Val? O que você fez? O cabelo dela já estava, o que, gente? Vermelho na raiz. Na verdade, ele não estava vermelho, ele estava amarelo-laranja. E aí, Val, como que você neutralizou? Como você neutralizaria, olhando aí Estrelas de Oswald, como você neutralizaria um cabelo que está laranja? E aí, gente? No azul, né? Mas e se ele fosse no amarelo-laranja? E aí, gente, como você neutralizaria esse cabelo? No azul violeta. E aí, gente, onde que eu encontro o azul violeta mesmo? No ponto 89. Lembra que nós falamos ali de todas as nuances, do como eu neutralizo, o que eu neutralizo, como eu neutralizo, o que eu faço? E aí, ela queria na raiz. E aí, o que você utiliza como 89? Eu utilizei aqui 7,89. 7,89 com a base, olha, gente, com a base dela, que era um 6. Então eu vim com a 6, a 7,89, passei esfumando toda a raiz do cabelo dela, fiz esse fundo mais natural para tirar ela do quê? Do todos os dias estar dentro do salão, de mês em mês estar dentro do salão. Aqui, olha, já tem aqui uns 6 meses de cabelo crescido. Aqui ela veio, ela falou comigo assim, Val, eu tô achando que tá escuro demais, eu preciso de um contorno um pouco mais clarinho. Ela veio, só puxou essa frentinha aqui, ó, se vocês conseguirem visualizar de pertinho, ela só puxou essa frentinha, mas bem pouquinho, só pra dar um brilho mesmo, olha lá, olha. E aí nós fizemos o quê? Uma mecha só pra dar um brilho no cabelo que já estava ruivo e neutralizamos um pouco do laranja. Podia neutralizar o laranja todo? Não, olha como ela tem um rosto pálido. Se eu tirar o brilho do outono dela, ela vai ficar apagada. Eu vou esfriar. Então, o que eu não deveria utilizar ali, uma vez que ela é um outono, gente, eu devo completamente evitar o que, gente? Olha aí, olha, um pérola muito frio. Val, mas você acabou de falar que você colocou 7,89 na raiz dela. Gente, nós estávamos neutralizando o excesso do laranja que ela não queria mais. Ela não queria mais ser ruiva, intensa, da raiz às pontas. Então, nós trouxemos um esfumado mais natural. Nós trouxemos ali uma naturalidade para ela, aonde eu consiga trazer o quê? Vida para os cabelos, porque se vocês conseguirem olhar aí, olha, eu não tirei o reflexo, uma vez que estava laranja, eu não tirei o reflexo do laranja, só neutralizei o reflexo do laranja para trazer mais brilho para o rosto dela. Não pode perder a vibração, exatamente isso, Alzéia. Por quê? Porque uma vez que ela é o quê? Uma vez que ela é outono, ela não podia perder esse tchan que ela queria mudar. Ela com a personalidade intensa dela, ela queria mudança. Mas ela queria mudança de quê? Mudança de, eu não quero ir no salão todos os meses, mas eu quero que a estação ela continue me vibrando, eu continue bonita, eu continue com o brilho do outono. Então, no outono, eu preciso evitar os pérolas muito frios, eu preciso evitar o cinza, eu preciso evitar o violeta. Por quê? Porque vai ficar frio, vai apagar a beleza dela, vai tirar o quê? O auê, o tchan
da pele dela, de dar o quê? Uma esquentada, de dar um brilho, de deixar ela o quê? Mais glamurosa. Então, todas as vezes que essas clientes chegam nos nossos salões, eu preciso entender primeiramente de onde ela está saindo, né? O que ela quer também, porque muitas das vezes nós temos infinitas possibilidades de todas as nuances, de todos os protocolos que eu estou dizendo para vocês, de todos os corretores, de todos os mix tons que nós temos. Então, vocês têm infinitas possibilidades. Eu sempre costumo brincar e dizer nos meus cursos que eu gosto de brincar com 2, 3 cores, porque eu vou dificultar a vida do meu amigo de trabalho, né? Porque se ela sentar em outra cadeira, ela não vai conseguir ter o mesmo tom. Então, você tem essa habilidade de fazer o quê? De brincar com mais cores, de você brincar com mais tons. E isso vai fazer com que você personalize seu trabalho. Mas eu posso colocar 3 tons sem saber o direcionamento deles? De forma alguma. Se você não sabe o que você está somando, colocando, dividindo, não faça. Por quê, gente? Porque senão você vai colocar pigmento, tirar pigmento, você vai neutralizar o que você não quer neutralizar, você vai colocar pigmento onde você não quer colocar. Então, isso tudo, o que acontece? Se eu tenho a mesma junção de amarelo, vermelho e azul, eu vou ter o quê? Eu vou ter um neutro no marrom. Mas se eu começo a colocar muito mais vermelho, eu vou ter muito mais intensidade do quente e eu posso sim usar essa cor no outono. Mas se eu coloco muito mais pigmento azul, o que vai acontecer com esse pigmento? Ele vai ficar tão frio, marrom vai ficar tão frio, que ele não é mais marrom, ele vai ficar no bege. E ele vai ficar cada vez mais claro, ele vai esfriar cada vez mais o cabelo. Sabe quando você aplica uma 7.71 e não entende por que o cabelo ficou branco? Ai, Val, mas eu tava com o cabelo laranja. Não tinha possibilidade desse cabelo ficar branco. Você colocou todos os pigmentos e ainda neutralizou no azul. Como esse cabelo não ficaria branco? Então é muito interessante quando você entende que cada pigmento, cada nuance é necessária. E entender cada nuance depois do ponto, cada intensidade que ela tem ali. Um exemplo, Val, eu tenho a 7.72. Qual que é a intensidade dessas nuances? Então, 50% vai ser a de 7 e 30% vai ser a de 2, do violeta. Então, eu tenho marrom e tenho violeta mais suave. Então, 30% aqui é o violeta, 50% aqui é o marrom e o restante é toda a minha base. Então é muito bom eu entender isso, para quê? Para me entender o que eu quero neutralizar, o que eu quero colocar nesse cabelo de pigmento, o que eu quero tirar desse cabelo com pigmentos. E aí, gente, eu preparei algo muito interessante para vocês, que é uma tabela de quê? De estações cromáticas, aonde o que eu posso colocar e o que eu devo evitar. Se você está trabalhando com uma cliente que ela já tem a base mais fria, trabalhe com tons mais frios. Val, a raiz da minha cliente, ela é um 5, mas eu vejo quente nela. Você pode trabalhar com tons mais quentes, mas não é tão quente e vibrante. Então, trabalhe com mais suavidade. Trabalhe essa cliente não no inverno, trabalhe essa cliente no verão, que são tons o quê? Mais suaves, são tons frios, mas não são tão frios quanto o inverno. Vamos pensar aqui na lógica da coloração pessoal. Quando eu penso no inverno, nas estações do inverno, eu penso em gelo, eu penso em muito frio, eu penso em eu estar de bota com casaco e eu estar com uma sensação muito fria. Então, o cabelo também ele está seguindo essa linha de alto contraste, de muito frio, de nuances muito frias, e eu vou trabalhar sempre nuances o quê, gente? Nuances ponto 1, que é azul, ponto 13, que é verde, ponto 7, que é neutro, com ponto 2, que é violeta, ponto 89, que é o azul como irisado, ponto 1121, 9.89, deixei todo o material aí com todas as nuances no qual utilizar no inverno e o que evitar, o dourado em excesso, que é uma cliente que não vai combinar com esse cabelo muito vibrante de forma nenhuma, o cobre em excesso, o vermelho em excesso, por quê? Porque vai brigar com o tom de pele, vai brigar com o quê? Com um todo, vai brigar com a sobrancelha, vai brigar com todo o contraste. Ah, Val, mas a sobrancelha é fácil, é só pintar a sobrancelha, não adianta, gente, eu só pintar a sobrancelha, eu preciso trabalhar harmonia, eu preciso trabalhar neutralizações de uma forma inteligente. A Aline é uma pessoa que é inverno,
A Aline, ela tá com o contraste alterado, mas ela tá com suavidade, aonde traz o quê? Brilho. Eu trabalhei o neutro nela. Então, isso é muito importante na hora que você for trabalhar no seu salão, porque as personalizações de cada cabelo vai fazer total diferença. E aí, Val, eu vou trabalhar, então, um verão. Como que eu vou trabalhar o verão? O verão, eu pensar na luz do sol do verão, ela é fria. Mas ela não é tão fria quanto o inverno. Então, eu tenho um verão que é frio, mas eu já posso ter um cabelo mais amanteigado, eu já posso ter um cabelo mais perolado, eu já posso ter um cabelo mais baby blonde, uma pegada um pouco mais vibrante em relação aos tons dourados, mas não tão intensos quanto o cobre, quanto os vermelhos. Então, eu tenho que trabalhar um pouco de neutralização, mas eu já posso trabalhar fórmulas como 7.3, 8.05, 8.13, 8.31, 8.38, então eu vou neutralizar sem exagero. Então, na maioria das vezes, hoje, as nossas clientes, elas estão mais predispostas a fazer cabelos com menos manutenção, com tonalizações que são ali tonalizações mais suaves no verão do que necessariamente no inverno, cabelos muito brancos, muito intensos. Então, os tons a evitar são tons muito escuros, vermelhos muito intensos, cobres muito fortes. Outra coisa, gente, vamos trabalhar a primavera. Aí nós temos os extremos. Quando eu penso na primavera, eu penso em muitas flores, em uma pegada de muitas cores. E aí, só que, se eu pensar no outono, eu penso nas folhas caindo, as folhas secas, o marrom, um marrom mais intenso, um acobreado. Então, eu vou trabalhar um tom mais intenso, um tom mais forte. Então, se eu trabalho a primavera que não é tão quente, eu vou trabalhar tons mais neutros, porém com uma intensidade de dourado maior. Eu posso trabalhar 6.3, 7.3, 8.3, 6.34, 7.34, 8.38, 8.05, 8.31. Deixei todas as fórmulas aí para você, mas o que eu devo evitar numa pessoa que é primavera? Cinza, gente. Cabelo muito platinado, um preto muito azulado, porque normalmente uma pessoa da primavera, se eu pensar na pessoa da primavera clara, ela tem os olhos mais claros, ela tem já um tom mais claro no cabelo, e aí eu coloco um preto azulado. Deixo ela apagada, sem brilho, sem vida. Os tons muito opacos, sem brilho, sem vida, principalmente sem vibrância, sem nuances. Se eu colocar um tom, vou colocar um tom seco aqui, ela é primavera, vou colocar um 4. Fechei o cabelo dela todo, porque a base dela é 4. Na verdade, não, tá, gente? A base dela aqui é 6. Mas eu quero pegar aqui e colocar um 4, porque eu acho que ela vai ficar bonita. E aí, gente? Se nem a base dela, do natural, é 4. Como que esse tom opaco, fosco, sem brilho, sem vida, sem vibrância nenhuma vai ficar bonito? Não vai valorizar a beleza que ela possui. E aí, gente, tem o outono também. O outono é o quê, gente? O outono já é mais quente, o outono já traz um brilho mais intenso. E aí são tons mais fechados, mais encorpados, aonde eu posso trabalhar mais acobreados, cobres mais intensos, tons mais vibrantes. Essa cliente, ela comporta um cabelo mais marcante, ela tem uma personalidade também, muitas das vezes, muito mais marcante, e ela quer chegar chegando, e ela vai ficar maravilhosa, mas eu devo evitar os perolados muito frios, os cinzas muito frios, as neutralizações no violeta, para não deixar essa cliente muito o quê, gente? Essa cliente muito apagada e sem brilho. E aí, gente, nós vamos falar aqui rapidamente sobre as diferenças aqui. Olha, eu tenho a coloração, que são colorações com amônia e semi-permanentes. Então, os semi-permanentes, eles têm menos intensidade de quê? De fixação rápida. Então, ele precisa de ficar ali mais tempo no cabelo para penetração ali no córtex, mas ele contém mais quantidade de pigmento, então a neutralização dele vai ser mais rápida. Então, ele para tonalizações, ele para banhos de brilho ali, o que você quer fazer, dar um banho de brilho no cabelo, ele é o ideal. Mas, Val, eu quero uma coloração permanente, quero cobertura de 100% dos fios brancos, a não ser que você trabalhe a Trend Express, trabalhar nos tonalizantes, você vai trabalhar o quê, gente? Uma semi-permanente, ela vai lavando e vai saindo. Então, ela não é uma coloração fixa dentro do córtex. Aí eu tenho a Trend Express. A Trend Express é uma trend de 10 minutos,
Como eu disse para vocês anteriormente, coloque o mixton, caso você queira fazer essa aqui, cobertura de fios brancos, fazendo uma camuflagem de fios brancos, deixando o cabelo ainda mais lindo. E isso vai fazer com que você tenha um mix de colorações e de nuances aí. Eu trouxe aqui rapidamente para vocês verificarem alguns tons da primavera. Um exemplo, são tons com vibrância. Olha só, gente, tem um brilho do dourado, tem um quente nos cabelos. Nunca vai ser um cabelo muito apagado, nunca vai ser um cabelo muito branco, nunca vai ser um cabelo com tanto contraste. Vai ter sempre uma naturalidade, uma vez que eu tenho os tons do outono. Olha como os tons do outono vibram. São tons mais vibrantes, são tons mais quentes, são tons com mais brilho. Então, quando eu consigo trabalhar tons assim, eu consigo trazer a elegância, a beleza de cada cliente de uma forma única. E aí eu tenho o verão. O verão são tons mais frios, mas não são tão frio quanto o inverno. Então, você vai ver o brilho amanteigado ali dos cabelos, você vai ver o brilho do cabelo mais perolado, você vai ver um contraste ali não tão alto também. Então, você vai ter ali uma pegada de um brilho a mais em cada cabelo. Já no inverno, não. No inverno, ele já carrega mais contraste, ele já carrega um tom muito mais frio, ele já carrega ali uma frieza muito maior nos cabelos. E é isso, gente. Trouxe várias opções aí para vocês conseguirem fazer, já receitinhas prontas. Todas eu fiz em 10 gramas de cada uma. E eu queria dizer para vocês, né, primeiramente aqui, um muito obrigada. E espero que as nuances, as colorações, todas as trends color, tanto as trends color que vão te aguçar a brincar mais com as cores, assim como você trabalhar também o círculo cromático nas neutralizações, nas combinações de cores, trabalhando aí mais intensidade de cores no outono, menos intensidade de cores no inverno e assim sucessivamente. Foi um prazer imenso estar e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Assim, gente, a gente fez algo bem resumido para vocês, de uma extensão de cores gigantesca. Então é sobre isso, meu muito obrigada. Vou deixar aí para vocês meu Instagram, já me segue, me acompanha lá, tem muitas dicas incríveis e extraordinárias para vocês. Também tem um curso de coloração pessoal completo, caso você queira aprofundar mais nas técnicas personalizadas, vem com a gente. E é isso aí, gente, uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Val. Muitíssimo obrigado. Val, pode ficar aqui. Vou finalizar aqui, ué. Val, muito obrigado mesmo. Foi uma aula incrível. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? A Val mostrou aqui com clareza para vocês tudo que vocês podem trabalhar aí, usando os fundos de clareamento, usando a coloração pessoal, usando as cores, o círculo cromático. Foi maravilhoso o que você fez para nós aqui. Inclusive, eu fiquei pensando em toda hora, gente, eu espero que o pessoal esteja entendendo exatamente o que ela está passando. Que você pode usar o fundo de clareamento a seu favor ou corrigir um pouco desse fundo caso você precise neutralizar. Então é só sobre criar neutralizações, ficar preocupado com o tom que você está atingindo, como você pode neutralizar antes de fazer uma coloração ou antes de criar uma cor. A gente pode trabalhar ali o fundo de clareamento ao nosso favor. Muitas vezes chegou naquele fundo, chegou um tom que você precisa trabalhar na altura do fundo de clareamento, só vá somatizando ali uma cor para poder chegar naquele tom que você deseja e no tom que a cliente espera receber ali, trazendo ali um resultado mais maravilhoso para você. Muitas vezes a gente pode brincar também, né, Osé? A gente pode brincar muito com as cores. Eu costumo tonalizar muitos dos cabelos com hoxas de 30 volumes para dar uma abertura, um brilho no fundo, sem abrir às vezes a raiz. Então, assim, nós temos infinitas possibilidades nas trends color e é a gente trabalhar isso. Exatamente. Usar o nosso conhecimento em favor aqui e criar cores personalizadas para os nossos clientes. É isso aí. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vem com outros temas. Gente, agradeço de coração mesmo pela sua aula. A sua aula foi incrível e espero que as pessoas tenham gostado também. Um beijo, uma ótima noite para vocês. Até semana que vem, gente.